3 alunos costumavam pegar o ônibus juntos para voltar para casa depois da escola. Eles desciam do ônibus correndo, sem pagar a passagem. Mas um dia, o plano deu errado. Fica aí, que eu tenho mais uma história para você. Antes de contar a história, eu tenho que explicar uma coisa. Na época, os alunos iam e voltavam da escola de ônibus. Isso era lá pelos anos 70, 80. Eram ônibus públicos e esses ônibus tinham 2 portas e as pessoas entravam pela porta de trás. Tinha um espaço na parte de trás do ônibus, com alguns bancos, depois uma roleta com o trocador que recebia as passagens. 3 colegas da escola sempre voltavam juntos no mesmo ônibus. E o que é que eles faziam? Na época, eles chamavam isso de balão. Era um jeito de não pagar a passagem. Eles entravam no ônibus, ficavam na parte de trás a viagem toda. Quando chegava perto do ponto deles e a porta de trás abria para pegar algum passageiro, eles saíam correndo sem pagar a passagem e pulavam na rua assim que a porta abria. Isso era o tal do balão. E o dinheiro para pagar a passagem eles gastavam com outra coisa. E tome balão todo dia no ônibus. Isso era quase todo dia. Claro que com o tempo eles foram ficando manjados. Eram os mesmos motoristas e os cobradores que já conheciam aqueles moleques. E o balão ia ficando cada vez mais difícil. O motorista não parava no ponto deles, o cobrador ficava vigiando e tal. Até que um dia o plano deu errado. Eles saíram da escola, pegaram o ônibus e sentaram na parte de trás. O trocador já conhecia os 3 e falou para o motorista: "Moleques estão aí hoje, hein?" O motorista respondeu: "Deixa comigo." O ônibus estava meio vazio e durante a viagem o motorista não pegou nenhum passageiro. Só foi deixando os passageiros descerem, abrindo só a porta da frente. Então, a porta de trás não abriu, o tempo foi passando e nada deles conseguirem descer. E o trocador só rindo da cara deles. Acabou a viagem e nada. Ponto final. Porta fechada. Os garotos não tinham dinheiro para pagar a passagem. Aí não teve jeito e eles perguntaram: "Seu moço, deixa a gente descer aí." O motorista riu e respondeu: "Agora só na garagem, meu filho." E deu uma risada meio sinistra. O ônibus seguiu para a garagem e, chegando lá, um funcionário olhou para os moleques e perguntou: "Ah, são esses aí que dão balão todo dia, né?" E aí o funcionário perguntou: "O que vocês preferem? Que a gente chame os pais de vocês aqui ou vocês querem lavar uns ônibus aí?" Os moleques se olharam e pensaram: bom, chamar os pais nunca, né? Senão o couro ia comer. "Seu moço, a gente prefere lavar uns ônibus aí, tá tranquilo." "Tá bom então, pode vir aqui. Balde, vassoura, sabão, tem esses 10 ônibus aí para vocês lavarem, tá? É para limpar direito." Os moleques tiveram que lavar 10 ônibus. Trabalharam muito e só chegaram em casa de noite. Eles saíram da escola meio-dia e quando chegaram em casa inventaram uma mentira qualquer para os pais e naquela época não tinha celular, então ficou na mentira mesmo. Durante o trabalho, os funcionários da garagem deram um lanche para eles e ficaram olhando e rindo enquanto eles trabalhavam e faziam o trabalho dos funcionários. Olha, eu sei que uma história dessas, hoje em dia, não ia rolar por vários motivos, não é mesmo? Obrigar os alunos, os moleques lá a trabalhar, talvez não rolasse hoje. Tem muita coisa errada aí. Mas a gente não quer discutir isso aqui não. A gente quer aqui contar uma história. E você faça as reflexões que você achar devidas.
O que ficou dessa história para os meninos foi uma lição, uma história para contar, muitas risadas no ônibus e o aprendizado de que um dia a casa cai. Não dá para enganar todo mundo o tempo todo. Uma hora vem o troco. E também tem outras coisas. Eles eram alunos de escola pública e naquela época não havia transporte gratuito para os alunos de escola pública. Os pais tinham que pagar as passagens, comprar os livros, comprar o uniforme. Era dureza. E muita gente deixava de estudar porque não tinha como pagar essas despesas. Essa história aconteceu lá pelos anos 80, por aí, tá bom? Essa foi a nossa história de hoje. Aqui você vai encontrar muitas outras histórias de professor, de aluno e de sala de aula. Eu sei que você tem uma história também vivida na escola. Quer que a gente conte? Mande para esse e-mail que está aparecendo aí. Quem sabe a gente lê, avalia, dá uma arrumada aqui do nosso jeito e a sua história aparece aqui. Valeu, um abraço.